Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Existe espaço para o debridamento mais retenção do implante no tratamento da infecção em artroplastia do joelho? Eu sou o Dr. Alain Mosella, do INTO do Rio de Janeiro, e irei conversar com o Dr. Marcelo Kubota, da Unifesp de São Paulo. Oi, Kubota. Oi, Alan. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Kubota, você acredita em D mais R? Quero acreditar sim, Alan. Principalmente nos pacientes assim, que eu opero, é difícil de você aceitar que você tenha que tratar uma infecção e propor para o paciente, por exemplo, uma revisão em 2 tempos, que todo aquele trabalho de uma reabordagem, retirar a prótese por espaçador, antibiótico terapia no hospital ou home care, 6 semanas, 12 semanas, e depois reabordar os pacientes novamente. Então, a gente sempre procura um tratamento que seja mais simples para tentar resolver o problema do paciente, né? A literatura, ela não é muito favorável, eles falam de 20%, alguns trabalham até de 70%. Eu tenho poucos casos, os casos mais antigos, eu devo ter os 3 casos que deu certo, e os casos mais novos não deram certo. Não sei se a bactéria, a patogenicidade delas estão alterando, mas a minha casuística seria em torno de 50% de resultados satisfatórios. E quem é o paciente, Kubota, que te convence a fazer esse tratamento? Quais são os critérios que você utiliza? O mais importante, eu acredito, que é o tempo que você consegue fazer o diagnóstico e reabordar o paciente. Então, mas também tem a parte de comorbidade do paciente que tem artrite reumatoide, paciente imunossuprimido, transplantado, o paciente que já teve uma infecção prévia e depois que você fez a prótese. Então, esses casos são de mau resultado. Então, nesses casos, a gente aborta o procedimento. Certo. E você falou que o tempo é super importante, mas você faz algum exame complementar, alguma investigação prévia? O tempo a gente calcula mais ou menos de duas. O Wilson ele fala de 2 semanas, em trabalhos eles falam até 4 semanas se é de rebordar. Aí eu vou muito pela parte do aspecto clínico do paciente. Não tem como você pedir uma cultura e ficar esperando a cultura para abordar. Então, faça o procedimento e depois a parte de antibiótico acaba sendo empírico, de amplo espectro, e se depois a cultura der positiva, você vê se o teu antibiótico está adequado ou não. Certo. E, Kubota, muda alguma rotina sua se o caso é um pós-operatório precoce ou se é uma hematogênica tardia, o paciente já tem a prótese há alguns anos e desenvolve sintomas recentes? Eu acredito que os casos pós-operatórios recentes, agudos, eles evoluem de uma forma mais favorável. Os pacientes que já têm a prótese, que é um pós-operatório tardio, para ele reinfectar, provavelmente ele tem alguma comorbidade associada, e aí o resultado acaba sendo mais pobre, sim. Eu acabo indicando mais nos casos agudos, assim, recém-operados. Certo. E você acha o que você, no intraoperatório, tem de cuidado? Como é que é a sua rotina, Kubota? Bom, no achado intraoperatório, ver o aspecto da secreção. Se a secreção for um pus franco, eu acho um prognóstico pior. As condições da sinovial, a coloração, aquela sinovial mais escura ou tecido necrótico presente, isso tudo acaba me levando a mudar a postura de não preservar mais a prótese. A prótese, se ela está solta também, é outro motivo para a gente abortar o procedimento. A literatura fala assim também se tiver osteomielite, mas se você consegue abordar esses casos rapidamente, dificilmente você vai encontrar já um comprometimento ósseo. Certo. E julga, Kubota, é fundamental a troca do componente do polietileno?
Esse conceito aí de biofilme é uma coisa mais recente. Antigamente não tinha esse conceito, e os primeiros casos, os 3 casos que eu fiz, eu preservei, só fiz a limpeza tudo e preservei o polietileno. Hoje, com esse conceito do biofilme, que ele adere mais em partes de polietileno do que do metal, então a gente acaba tendo que trocar. E eu tiro também a patela, que também é polietileno, então eu acabo fazendo a troca assim, do polietileno e da patela. Eu acredito que aqueles casos meus que eu fiz no começo e que deu resultado satisfatório foi por bactérias que não formavam esse biofilme. Kubota, sempre conversando com outros colegas, eles sempre tentam minimizar esse tipo de cirurgia. Assim. Dá para fazer isso por artroscopia ou isso obrigatoriamente, esse debridamento deve ser aberto? Vontade dá, porque, como eu falei, a gente sempre procura uma forma mais simples de tentar contornar e resolver o problema do paciente. O problema da artroscopia é que ele é muito limitado, você não consegue fazer uma sinovectomia ampla e muito menos você fazer essa troca do polietileno, que hoje a gente considera como importante, tudo por causa da formação do biofilme. Tá? Você disse que assim, considera o tempo fundamental, super importante na sua conduta. E você gasta tempo tentando identificar o germe previamente, um D mais R? Acha isso importante? Se você tiver a identificação do germe, você poderia ter um resultado até mais satisfatório, mas o tempo é primordial. Então, eu abordo o mais rápido possível para tentar ter o melhor resultado para o paciente. Tá? E como é que você faz esse acompanhamento pós-operatório? E quanto tempo você acha que dá para definir se está indo tudo bem? Depois de fazer a limpeza, tudo, aí acompanha através de parâmetros laboratoriais e até o aspecto clínico do joelho. Se você vê que está regredindo aquela flogose do joelho, e se os parâmetros laboratoriais estão melhores, tudo bem. Agora, se uma semana você observar que não teve essa regressão, eu já acredito que o resultado foi ruim, já penso numa revisão em 1 tempo, 2 tempos. Aí vem outra coisa, né? Seria assunto para mais um podcast, se você indicaria em 1 tempo só, em 2 tempos também. E o resultado disso também, né? Se você já teria partido direto para uma revisão em 2 tempos ou não. Perfeito. Bota, e você acha que você espera até quanto tempo para poder definir essa conduta? O parâmetro diminui, mas não diminuiu aquilo tudo, o joelho melhorou, mas continua com uma certa flogose. Até quanto tempo dá para esperar? Uma semana, 10 dias, você já consegue ter esse parâmetro. Quanto mais tempo você ficar demorando, esperando uma evolução sem sucesso, a infecção vai acabar comprometendo parte óssea, osteomielite, tudo, e aí o resultado acaba sendo bem pior também. Então, se você vê que não está dando resultado, com uma semana, 10 dias, já reaborda. Já rebota. A questão dos achados intraoperatórios também você leva em consideração nesse momento, e nesse momento a gente já vai ter o resultado de algumas culturas, né? Sim, e aí depende também da bactéria para você saber. Então, é sabido que se você tiver o Staphylococcus aureus, ele é bem mais agressivo do que um Strepto. Tem também aquelas bactérias que são meticilina resistente. Então, se você já identificar um vírus com uma alta patogenicidade, nesses casos nem precisaria ficar acompanhando o parâmetro clínico. Você vai saber que não vai dar resultado e aí o tratamento seria realmente de retirar o implante. Seria retirar o implante, Kubota? Você não acha que tem espaço para um segundo D mais R? Não, a gente tem tanto apego ao implante, tanta dificuldade de removê-lo, né? O D mais R assim, já não é uma indicação assim, de um resultado bem satisfatório. A gente tenta para tentar minimizar a agressão, a tua cirurgia, esse apego que a gente tem pela prótese que a gente indicou para o paciente. Mas eu acredito que se a primeira vez não deu certo, eu não insistiria na segunda, não. Você faz a primeira e reza para dar certo. Não deu certo, aí já indicaria para retirar o implante.
Certo. E como é que é a composição da sua equipe, Kubota? Você tem assistência de infectologia, de outros colegas te ajudando? Como é que você faz isso no dia a dia, na sua rotina, numa clínica privada? Sim, eu tenho um colega de turma, infectologista, e ele que acompanha todos os meus casos. Então, ele trabalha só em um hospital aqui em São Paulo. Eu direciono todos esses pacientes que tiver alguma complicação, peço para ele estar acompanhando. E ele também que vai me orientando, assim, em relação ao antibiótico. Se eu tenho germe já identificado, se eu não tenho germe identificado, ele me indica o antibiótico de amplo espectro. Se for identificado, qual seria a melhor forma, tempo de tratamento, se você tem possibilidade depois de passar para via oral ou se manter home care em casa, tudo isso o infectologista que acaba me orientando. Certo. Você disse que não tem tantos casos assim de D mais R, mas são normalmente casos emblemáticos, né? Casos bastante ficam com a gente um tempo prolongado. E tem algum caso desse emblemático seu que você gostaria de compartilhar conosco algumas informações, Kubota? Eu tenho um paciente, isso é um caso recente, que era um pós-operatório já um pouco tardio, já tinha mais de 1 ano e meio, 2 anos, e evoluiu muito bem, satisfatório e tudo, só que ela teve na fazenda umas picadas por inseto, e aí acabou fazendo celulite nas feridas e acabou comprometendo a prótese. E esse caso eu tentei o D mais R, troquei polietileno, tudo do paciente, mas ele, infelizmente, não deu certo e aí acabei tendo que reabordar. Mas você fica assim, né? Você indica uma cirurgia, tudo dá certo e por um descuido assim de estar numa fazenda, tudo, acabar perdendo a cirurgia. Isso daí me deixou bastante chateado. Com certeza, com certeza. E, Kubota, como é que você faz o pós-operatório desse tipo de cirurgia? Isso modifica, acha que modifica a evolução? Em parte de reabilitação, e eu desacelero bastante. Então, o paciente foi recém-operado, começou a ter essas epidemias, esse quadro flogístico aí que preocupa que seja necessária essa reabordagem. Depois da reabordagem, eu paro a fisioterapia, não fico estimulando muito o arco de movimento, nem treino de marcha. Fico trabalhando mais essa parte de isometria do paciente, exercícios na cama, porque eu acredito que o fato de você fazer muita movimentação, você cria um processo inflamatório e isso daí também acaba favorecendo aí a infecção. Kubota, você tem alguns filhos ortopedistas, né? É isso? Não, alguns filhos não, tenho um filho ortopedista. Um filho ortopedista. E o que você dá de dica aí para o pessoal mais jovem nessa faixa, nessa etapa da vida que está começando, com relação a esses pacientes que infeccionam e em relação ao D mais R? A cirurgia de artroplastia é uma cirurgia assim que dá muita satisfação para o cirurgião. Então, o fato do paciente te procurar, para ele aceitar uma cirurgia acima de 70 anos, a família já fica preocupada, tudo, mas o que você beneficia o paciente, melhora a qualidade de vida, ele te estimula você a operar bastante paciente. Agora, toda essa satisfação do paciente, ele, por mais que vários pacientes que você tenha, se você tiver um caso de infecção, você já fica com receio ou fica pensando se realmente você teria que estar indicando tanta cirurgia. Então, é a prevenção. Você tem que saber indicar o paciente, saber quais os riscos dele, conversar, explicar todos esses riscos que pode acontecer e tomar bastante cuidado na abordagem, ser bastante criterioso. Eu acho que isso é tão importante. A parte da infecção, ninguém quer ter infecção. Então, tomar o máximo cuidado possível. Perfeito. A prevenção é o melhor remédio, né, Kubota? Com certeza. Uma coisa assim que eu converso com vários colegas, quando o paciente é seu, você sempre tenta uma forma de tratamento mais simples, tudo.
Quando você trata de uma infecção de um outro colega, você perde um pouco esse medo e você acaba sendo até mais agressivo. Então, o fato de você indicar uma revisão em 2 tempos num paciente que não é teu é muito mais fácil do que num paciente que você operou. Eu tive também recentemente um paciente um colega que me encaminhou, aí eu fiz a abordagem, tudo, coloquei o espaçador, o paciente ele tinha uma perna inquieta, ele ficava fazendo uns movimentos involuntários de flexão, ele luxou o espaçador, você pega e indica uma nova reabordagem. Então, esse paciente não sendo seu, que você tenha feito a cirurgia primária, foi mais fácil de fazer. Aquele paciente que você opera, você ficar indicando 2, 3 cirurgias, você acaba com aquele relacionamento médico-paciente. Então, isso é bastante desagradável. Infecção e qualquer reoperação ou reinternation é um fator importante de satisfação pós-operatória, né, Kubota? Excelente conversa, Kubota, muito obrigado pelas orientações. Queria fazer alguma consideração final, alguma ponderação? Eu queria agradecer a oportunidade, a SEC, a SBOT, de estar participando junto aí com o meu parceiro de diretoria da SBCJ, desse podcast aqui. E o intuito, como você falou, é poder estar orientando os médicos, os ortopedistas mais novos, assim, em relação ao procedimento, que o procedimento existe, da possibilidade de ser feito tudo e quando ser feito realmente. Não, foi excelente o cuidado com a prevenção, é o melhor remédio, sem sombra de dúvida. A questão dos critérios e a questão do tempo é fundamental na definição dessa conduta. E, claro, uma complicação severa, mas que é difícil, mas que tem solução e que, às vezes, o D+R é uma opção e a gente só tem que entender quem que é esse paciente. Muito obrigado, Kubota, eu agradeço também a SBOT. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Todas as edições estão disponíveis no site e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Abraço.